Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmã Deusa. Amém, irmã Deusa. Amém, pastor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor bendito, Senhor Deus eterno, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo, Senhor Deus, por estes momentos que o Senhor nos concede de estar aqui para estudar a Tua Palavra. Pai, abençoa as nossas vidas, abençoa os Teus servos que já chegaram, os que ainda vão chegar, traz em paz, livre todo mal e dá-nos, Deus, uma boa aula na direção do Teu Santo Espírito. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Irmão, pode se assentar? Irmãos, vamos lá. Hoje teremos a nossa aula de Teologia Pastoral, a aula 4, tá? Vamos ter a aula 5 também. Irmão, dá 2 aulas, fazer slide para 2 aulas, editar, irmão, é terrível. Então, não vou fazer mais isso. Quando tiver terminar, vamos terminar. Mas 2 aulas seguidas não dá. A gente tem que resumir muita coisa, já que já é resumido, tem como... Não, vamos lá com as 5 aulas, tá bom? Vamos aí, irmãos, Efésios. Hoje estaremos estudando, então, sobre a aula 4, o ministro e sua vida de oração, a esposa do obreiro. Tá? E nós já tivemos aí, então, o ministro, seu chamamento, o chamamento e a preparação para o ministério, o ministro, seu sustento, a vida de estudos, e hoje, o ministro, sua vida de oração e a esposa do obreiro. E aí teremos, então, o ministro e sua família. Baixa só um pouquinho, acho que... Tá? Tá. Mas baixa, deixa só... Esse aí não está funcionando, não. Não regula. Só que o barulho vai continuar, mas não tem problema, não. Deixa eu dar um jeito. É porque está quente mesmo. Eu estou suando aqui. Vamos lá, irmãos? Então vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor? Efésios, capítulo 6, bastante conhecido. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. É a palavra do Senhor e falando sobre a oração. Então, irmãos, nós vamos falar sobre a vida de oração do obreiro. A vida de oração do obreiro. E quando se fala obreiro, irmão, abrange todos, tá? Porque alguém fala assim, é o pastor que tem que orar. Não, todos têm que orar, tá? Todos têm que orar. E aí nós teremos então a nossa aula aqui, né, que tem aqui a divisão dela, o ministro e sua vida de oração, elementos importantes nas grandes orações do Antigo Testamento, Jesus e a oração, o ensinamento de Paulo sobre a oração, frases atribuídas a servos de Deus que oravam, e aí vamos para um assunto aqui, né, sobre a questão da esposa do ministro. Mas, irmãos, aqui também abrange as irmãs também, tá? Que, com toda certeza, futuramente, se Jesus não tiver voltado, nós teremos aqui esposas de obreiro aqui dentro, tá? Nós estamos falando aqui para futuras esposas de obreiro. Então, se ainda não são, pode ser, tá? Futuramente. Aí nós vamos ter uma visão histórica da mulher na antiguidade, a visão de Cristo sobre o papel das mulheres naquele período da história, a atitude da igreja a respeito das mulheres, o sonho que o obreiro tem da mulher ideal, a esposa do pastor no novo contexto social e conselhos práticos para a vida ministerial. Eu vou adiantar bastante aqui, porque eu já perdi aqui 10 minutos aí com essa questão da gravação. Vamos lá, irmão. Então, nessa lição, o estudante verá a importância da oração na vida do obreiro. É preciso orar. Não precisa nem ficar falando que precisa orar. A oração faz parte não só da vida do obreiro, mas de toda a igreja. E nós vamos ver aqui, irmãos, que Jesus, se fosse olhar mesmo a grosso modo, ele não precisaria ter orado, mas ele deu o exemplo de oração. A oração é um dos temas mais empolgantes da Bíblia Sagrada, uma disciplina fundamental para o sucesso ministerial do obreiro, porém, apesar dessa grande importância, é uma área mais negligenciada. Alguém falou uma vez que é o ministério mais pobre da igreja, é a oração. Por quê? Você convida para qualquer outro evento, participa bastante. A oração
é um ministério que falta muita gente. Então, por isso que alguém falou pobre, não é pobre pela questão do que a oração mas é porque é menos frequentado na igreja, né? Antigamente, né, nas igrejas, na Assembleia de Deus, e nós não estamos aqui de saudosismo, né? E isso não parte do pastor, não, tá? Isso aí parte dos próprios irmãos também. Antigamente tinha o culto de oração. O culto de oração. Quem lembra disso aí? Culto de oração. Era um dia de oração, à noite. E aí? Aí depois de uma rápida palavra, de meia hora, às vezes tinha até uma palavra até mais ainda. Mas tinha o culto de oração na Assembleia. Pastor, só um complemento do que o senhor falou. A minha mãe falou que nas vigílias que ela ia, era só oração. Então, assim, não tinha, eu acho que quase não tinha louvor. Ela falou assim, que a vigília toda, era o tempo todo, ela com o joelho no chão orando. As vigílias hoje, irmão, é música, né? É música, né? Mas vigília mesmo, irmão, é orar. Tá? Vigília é orar. Vamos passar a noite aqui. Aí seria mais um culto de louvor, né? Talvez não seria uma vigília, irmão, porque vigília tem que orar. Tem que orar. Não é para vigiar, não, mas vigiar em quê? Vigiar em oração. Mas nós estamos cantando e vigiando. É uma vigília, mas... então, as vigílias que tem hoje aí é mais... E se for só oração, irmão... Eu participei de vigília que os irmãos traziam mesmo, já trazia os colchão dos meninos, porque ia dormir a noite inteira, os meninos, né? As crianças. E os irmãos iam orar. Na igreja batista nós fazíamos vigília, né? E há muito tempo atrás. Então, concordando, né, com o que a sua mãe falou, é justamente isso mesmo. A vigília é oração. Então, apesar de não haver nas escrituras, não tem na escritura, irmão, a admoestação ou ensinamento sobre a importância da oração. Olha, a oração é sobre isso, a oração é sobre aquilo. Olha, quando você ora e tal, não tem na Bíblia isso. Mas, irmãos, a gente tem que pegar um conceito de que todo judeu, ele orava, tá? E então não haveria necessidade de se falar em oração, os procedimentos na oração. Olha, na Bíblia Sagrada, você só tem que orar, só se for de joelho, não, é assim, a oração feita assim. Não, todo mundo já sabia daquilo, irmão, tá? Os estilos de oração. Então, nem exortações e incentivo para que o povo tivesse uma vida de oração no Antigo Testamento. Em suas páginas estão as mais lindas, mas no Antigo Testamento nós encontramos, mesmo não tendo aqui um incentivo, aquele negócio todo que nós estamos falando aqui, mas nós encontramos no Antigo Testamento, e não tem como a gente ler todos aqui, mas por isso que eu estou falando para os irmãos, leiam o livro. Leiam o livro. Irmãos, os irmãos vão ver aí os tipos de oração que foram feitos no Antigo Testamento e que chama a atenção e que pode ser modelo para a nossa vida também. Tem gente que diz, irmão, eu não consigo orar porque não tem palavra. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Eu não consigo orar porque não tem palavra? Igual o pastor mesmo, deu uma ideia aqui, uma vez aqui, ó. Pega o grupo do WhatsApp, tem 200 e tantas, né? 250, 260 pessoas lá, vai orando os nomes que tem lá, irmão. E a maioria dos nomes das pessoas que tem ali, o nome está lá. Aí você, não, e por aí vai. Tira para orar pelo Brasil, tira para orar pelas autoridades, tira para orar pelos pastores, todas as igrejas, né? Então, não existe esse negócio de falta de palavra, não. Pode ser outra coisa. Menos essa desculpa aí de falta de palavra, né? Às vezes depara-se com pequenas orações, mas com orações, irmãos, grandes também. Mas as pequenas, como essa aqui de Neemias, capítulo 5, versículo 19, a oração dele foi curta, irmão. E Neemias, ele era senhor de fazer essas orações curtas. Quando o rei viu que ele estava triste, e ele pergunta assim, olha, por que você está triste? Isso aí não é outra coisa, senão tristeza no seu coração. Aí naquele momento, irmão, ele fez uma oração telegrama. O que é a oração telegrama, irmão?
ele é a oração que você fala assim: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá uma palavra agora. Só isso. E parece que a oração dele foi tão curta, mas foi tão objetiva, que a resposta veio para o coração dele, e ele falou assim: como que eu vou estar alegre se os muros da minha terra, tudo lá do que era onde o meu povo morava, onde o meu povo Israel morava, está tudo destruído, está tudo acabado, como que eu vou estar alegre? Aí o rei fala assim: o que você quer? Aí é nessa hora que ele faz a oração, né? Senhor, aí logo em seguida ele fala assim: olha, me dê isso, me dê isso, me dê aquilo. E o rei falou assim: quanto tempo será a tua ida e a tua volta? Será tanto e será tanto. Pronto. O homem foi permitido. Então, uma oração simples, mas que moveu o coração de Deus. Não, eu ia falar só a questão de tem como anotar, né? Quando você orando, você vai família, pai, mãe, aí você vai orando e exato. Você demora muito tempo, você gasta muito tempo. Exatamente. Se você for orar pela sua família um por um, irmãos, você tem que orar. Você tem que orar. E quando você está preguiçoso mesmo, assim, abençoa a família da minha esposa, abençoa a minha família, pronto, eu já vou dormir, Senhor, né? Então, e essa oração telegrama aí, cuidado com essas orações telegrama aí de preguiça, né, irmão? Então, não é toda oração também curtinha que vai chegar lá, não, irmão. Então, tem que ter cuidado com isso aí. Outras orações grandes, a oração de Moisés, tá? Os irmãos vão ver aí, eu não vou citar aqui. A oração de Davi, irmãos, tá? Davi era uma pessoa que orava e Deus respondia. E num momento de pecado, em que ele pecou, ele fez uma oração que moveu o coração de Deus e Deus perdoou ele, tá? A oração de Salomão, quando terminou de orar, fogo desceu e consumiu o holocausto. Os sacerdotes não podiam entrar, os que estavam de fora, e os que estavam dentro não podiam sair, tá? A oração de Daniel, que nós vamos falar um pouco mais à frente aqui também, irmãos, uma das maiores e mais belas orações está aqui desse homem, Daniel. E a oração de Neemias, que nós já falamos aqui. Neemias não orou, não foi só uma vez, não, foram várias vezes. Isso tudo, irmão, para tomar decisões, né? Então, eles usavam das orações. Então, ao estudar as orações feitas pelos servos de Deus no período do Antigo Testamento, depara-se com alguns elementos chaves que servem de aprendizado e ensinam como se pode orar. Tome-se por base para o estudo 5 grandes orações. A oração de Salomão, a oração de Josafá. Josafá também, irmãos, fez uma oração tremenda. Quando ele acabou de orar, Deus tomou um profeta e disse: olha, Josafá, não fique preocupado nessa peleja que vocês vão aí agora. Vocês não vão ter que pelejar. Fica quietinho, fica parado, deixa eu trabalhar por vocês. Deus falou através da boca daquele profeta. A oração de Daniel, vamos falar de Esdras também, irmão. Esdras fez uma oração que moveu os céus também. Neemias. Em todas pode-se mostrar elementos didáticos para nortear a vida de oração do obreiro. A primeira coisa, irmãos, que nós observamos nessas orações é a adoração. Preste atenção, irmão. Quer chegar na presença de Deus, não chega de supetão, não. Não chega ali como se fosse a última Coca-Cola da geladeira, não. Tá? Não chega ali contando vantagem diante de Deus, não. Chega com adoração na presença dele. Tá? E isso nós encontramos em diversas e diversas orações. Na maioria das orações pode-se observar que esses homens de Deus, quando oravam, adoravam a Deus reconhecendo a soberania e o governo do Eterno sobre todas as coisas. Irmãos, quer mexer com o coração de Deus? Faz carinho nele. E como que você faz carinho em Deus, irmão? Elogiando a Ele, adorando a Ele, né? Quando você chega, o próprio Jesus, ele vai dizer, quando você chega, você fala: Pai nosso, Tu és meu Pai. E aí, irmão, nós temos diversas aqui, nós temos aí, ó, as expressões de adoração, essa aqui de Salomão, ó, o Senhor
Deus de Israel, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu. Pronto, irmão. Mexeu com o coração de Deus, irmão. Você está reconhecendo que não existe nenhum Deus além dele. Isso mexe com o coração de Deus, né? E ele responde, em cima nos céus, embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Outra oração aqui, irmãos, é a oração que eu te falei de Josafá. Ele vai dizer, quando ele vê ali que está vindo 3 exércitos contra ele, ele vai dizer, Senhor Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Ei, irmão, mexeu com o coração de Deus. Deus lá no céu fala assim, olha, é isso mesmo. Isso é adoração. E Deus respondeu, ele vai falar, olha, na tua mão está a força, o poder, e não há quem possa resistir. Na maioria das orações, pode observar que esses homens de Deus, quando oravam, adoravam a Deus, reconhecendo a soberania e o governo do Eterno sobre todas as coisas. Então, na adoração, irmãos, o crente adquire um senso de soberania. Ele adquire, irmãos, um senso de que ele é pó, cinza, e que Deus é tudo e sobre todos. Tá? E quem reconheceu isso aí, irmão? Nabucodonosor. Depois de pastar, depois de ficar aquele período ali, né, pastando e vivendo como um animal, mas no dia, irmãos, em que ele recobrou a mente dele, e ele reconheceu que Deus é acima de todas as coisas, Deus restaurou ele ao reinado dele. Então, só foi ele reconhecer, né? E ele passando ali, ele olha, né? Não é essa a grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder? Pronto, irmão, aí a partir desse momento eu falo, não, você não tem poder não, eu é que tenho poder, vai comer capim. E aí acontece isso aqui. Na adoração, o crente adquire um senso de que Deus não muda. Irmão, na sua oração você pode falar, Senhor, o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo. E a tua palavra diz mesmo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso ouve a nossa oração, assim como o Senhor ouviu a Davi, assim como o Senhor ouviu a Salomão, assim como o Senhor ouviu a Moisés, ouve a minha oração também, ouve a nossa oração. E a própria palavra de Deus, em Malaquias capítulo 3, versículo 6, vai dizer, o próprio Deus vai dizer, porque eu, o Senhor, não mudo. Tá? Então, se ele fala desse jeito, use isso também nas suas orações. Outra coisa, que quando eles oravam aqui, eles apelavam, irmãos, em oração às promessas, eles lembravam das promessas de Deus. E a Bíblia mesmo vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o próprio Deus, irmão, a própria palavra diz que Deus, ele não mente. E se Deus não mente, então eu posso, na minha oração, puxar as promessas dele. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, o Senhor está nessa igreja, o Senhor está nessa causa, o Senhor está comigo aqui neste lugar. Lembre as promessas que Deus fez, tá? Então, nós observamos aí, irmãos, Salomão apelou às promessas de Deus feitas a Davi, o seu pai. Quando ele orava, ele falava, tu fizeste a promessa ao teu servo Davi, ao meu pai Davi. Ezequias, irmãos, invocou a aliança que Deus fez a quem? A Abraão, lá atrás, né? Neemias também apelou para as promessas divinas. Daniel, irmãos, apelou para a aliança divina também quando ele foi orar. Eu vou fazer questão de ler aqui um texto que está no livro dos irmãos mesmo, no nosso livro, para mostrar, irmãos, esse tipo de oração aqui de Daniel, tá?
Outra coisa, irmão, quando você orar, apele para o caráter misericordioso de Deus. Apele para a misericórdia do Senhor. E não foram poucos os que apelaram para a misericórdia. A palavra de Deus mesmo diz que Moisés fala para Deus: olha, rogo-te que me mostres a tua glória. Qual foi a resposta de Deus? Olha, você não pode ver a minha face, homem nenhum pode ver a minha face, mas olha, tem uma coisa: farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Aí ele vai falar, olha aqui, ó, e isso, irmãos, Deus fala para a gente poder usar também na nossa oração. Deus fala: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, irmãos, apele para a misericórdia. Tu és misericordioso. A tua palavra diz, ó Deus, que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus misericordioso. Neemias citou as misericórdias do Senhor. Daniel concluiu as suas orações com a misericórdia do Senhor. Davi, quando foi confrontado, irmãos, por ter numerado o povo, aí o profeta Gade chega lá e fala assim: olha, eu te entrego aqui, ó, Deus me mandou te entregar 3 propostas. Escolhe uma para eu voltar lá e falar assim: olha, ele escolheu essa, né? Aí o que Davi fala? Ele fala: olha, caia eu nas mãos de Deus, porque ele é misericordioso. Mas não caia eu na mão do homem. O homem não tem misericórdia. Irmão, se Deus não tivesse misericórdia, você não estava aqui hoje. Eu não estava aqui hoje. Mas é por causa da misericórdia do Senhor, irmãos, é que nós ainda estamos aqui. Tá? É por causa... E nós temos que evocar esta misericórdia. No tempo de Salomão, irmão, depois de orar e apresentar, aí o fogo desceu ali, consumiu o holocausto, aí eles cantaram ao Senhor, e dizendo: as suas misericórdias duram para sempre. Foi o cântico que eles cantaram ali. Outra coisa, irmão, que não pode faltar numa oração, é intercessão e confissão de pecados. Tá? Não pode faltar. E Jesus mesmo, ele vai incentivar a isso, tá? Então, por último aqui, a intercessão e a confissão de pecados fazem parte dessas orações. Não apenas a favor de quem está intercedendo a Deus, mas também a favor da nação de Israel. Quando o obreiro dedica tempo para falar com Deus, pode suplicar-lhe que Deus perdoe os pecados dos seus familiares, da igreja e de seus amigos. Eu posso pedir perdão pelos pecados do meu esposo, da minha esposa? Posso. Eu não só posso. Eu tenho que pedir. Eu tenho que ser um intercessor. Tá? Falando aí, a Bíblia diz que a mulher crente, ela santifica o marido. E como é que é santificar, irmão? É apresentar ele diante de Deus. Mas é um carga torta, mas apresente ele diante de Deus. Deus está trabalhando, você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Lá na frente vai ter uma resposta dessas orações. Preste atenção. Consequência pode vir para os pecados que a pessoa pode estar cometendo, porque vem para mim, vem para você, por que não vem para ele ou para ela, né? Mas você pode sim. Não, só lembrando que a santificação não é que é salvação para ele. Não. Santifica nesse caso aí, irmãos, a bênção de Deus vai acompanhar a tua casa, vai entrar dentro da tua casa, tá? E nesse caso, a tua casa vai ser um lugar santificado ali por causa de você que está orando. Irmã Eliette, depois a irmã. Só um exemplo aqui rapidinho nessa questão aí. Vamos supor, eu vou orar, Senhor me perdoa, né? Perdoa meu esposo, salve todos os nossos irmãos que têm errado, te perdoa. Então isso é muito importante. Não a gente lembrar só da gente, né, no fato de pecado, mas também dos nossos irmãos. Aí eu lembro de quem? De Jó. Que Jó, através do pedido de Jó,
Jó que Deus perdoou os seus amigos. Os seus amigos, e a Bíblia diz também que os seus filhos, né, viviam, pelo jeito que a gente vê ali, parece que era de farra. Farra na casa um do outro. Não queria saber de Deus, pelo jeito. E o que ele fazia? Todo dia de madrugada, irmão. Ele acordava, oferecia holocausto. Para quem? A Deus, mas para quem? Por quem? Para os filhos, irmãos. E aí ele falava o quê? Talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus. Quando, por exemplo, eu falo assim, Deus, perdoa os pecados do meu irmão Pedro Henrique. Aí ele não precisa mais pedir perdão pelo pecado dele? Precisa. Mas nesse caso, o que você tá fazendo? Você está intercedendo, tá? Você está intercedendo. Talvez viria uma punição para o seu irmão. Quem sabe através de uma intercessão, você não vai levar o pecado dele, não. Cada um, a Bíblia diz em Romanos, né? Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Tá? Então, não é... Aí seria fácil demais, né? Eu orar e o outro lá, irmão, ia só... Eu vou para gandaia mesmo, aí tem um orando por mim, eu vou pecar e o outro vai orar para perdoar pecado. Não é isso, é a intercessão, tá? Para que não aconteça uma coisa pior. Por exemplo, só citando um exemplo aqui, nós vamos ver aqui que o mal pode acontecer para todos nós aqui. O mal. Mas preste atenção. Quando você está intercedendo, você está muitas vezes livrando até mesmo um carro de capotar, porque tem um desconcertado lá dentro. Então, você está fazendo a sua parte, eu estou apresentando diante de Deus também. E diante disso tudo também está o amor. E o que você está fazendo de apresentar ele diante de Deus é o que Jesus fez, gente. É o que Jesus fez. Ele intercedeu por aqueles, e a Bíblia diz que ele ainda intercede. Quem levantou a mão? Eu tinha levantado, mas era a questão de Jó. E Jesus aí ele fala, né? Ele não sabe o que faz. Exatamente. Mais alguém? Sim. Então vamos lá. O que eu queria mostrar aqui, aí dentro do que nós estamos falando aqui, olha aqui, ó. Deus procura alguém que se coloque entre os pecadores. Aí está aí um texto aí, irmão, de Ezequiel, que ele falou assim, olha, eu procurei alguém para se colocar diante de mim, para eu poder perdoar o pecado, mas não encontrei. Perdoar o pecado da nação é justamente não punir aquela nação, não entrar com juízo naquela nação, tá? Agora, presta atenção aqui, ó. É isso que eu quero ler para os irmãos aqui, junto com os irmãos aí, no página 95, a oração de Daniel, irmão. Ô, irmão, toda vez que eu leio Daniel, irmão, que eu chego nessa parte aqui, olha aqui, Daniel, página 95 aí. Daniel foi o intercessor que se colocou diante de Deus a favor do povo. No final de sua oração, Daniel apela para o caráter perdoador de Deus, suplicando. Olha a oração dele. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Agora preste atenção aqui, irmão. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava, olha aqui, irmão, e confessava o meu pecado. Irmão, se você olhar para a vida de Daniel, você não vai ver. Me mostra aí, irmãos, um erro em Daniel. Alguém consegue aí? Lembra aí? Está lembrado de algum erro de Daniel? Alguma falha, algum pecado de Daniel? Que ele era pecador? Era, mas a Bíblia não mostra em nenhum momento. Teve um obreiro que falou que José ele era pecador porque ele era um curioso, ele levava coisa e trazia para o pai, aquele negócio. Irmão, acabou com José. Irmão, e José é outro. José é outro que você não encontra nenhum defeito nele. Nenhum defeito. Ele tinha defeito? Tinha, mas você não encontra. E ele é uma figura de Jesus, tá? Agora, Daniel, irmão, olha aqui. Continuando aí.
Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Irmão, ele pegou aqui para ele o pecado de Israel. E isso lembra de quem, irmão? De Jesus. Ele pegou o pecado de quem, irmão? Ele não pecou, tá? Volto a dizer, Daniel aqui você não encontra pecado nele, escrito, tá? Mas olha o que ele fez, ele está fazendo a mesma coisa de Jesus. Jesus carregou o pecado de... Ele se fez, tá? Ele se fez, ele não era pecador, mas ele se fez pecado por nós, por quê? Porque ele carregou o pecado do mundo inteiro. Tá? E a Bíblia diz ainda que ele, ainda hoje, ele vive para interceder por nós. Então, irmão, já pensou se você começasse... É igual hoje, irmão, só dando um exemplo aqui. Eu pegar aqui agora o exemplo aí do presidente da República e começar a orar por ele, como se fosse o meu pecado. Eu falar assim, olha, ele errou, mas na realidade nós erramos. Nós estamos errados diante do Senhor. Já pensou se a nossa oração fosse desse jeito? Porque a minha oração do pastor Célio muitas vezes é, Senhor, eu não estou sendo hipócrita, não. Eu falo, Senhor, entra com providência, Senhor. Faz alguma coisa. No fundo é salvar ele, mas a gente queria uma coisinha a mais, né? Mas é Deus, irmão, que faz, né? É Deus que faz. Moisés, ele orava para Deus não se irar. Não, o negócio lá do bezerro, né? Exatamente. Quando, já várias vezes, irmão, né? Já várias vezes. E não foi só uma vez, não. Quando Deus falou assim, olha, sai daí, hoje na minha leitura anual, estava de novo, orando lá, olhando e de novo, irmão, no negócio de Datã, Coré e Abirão. Aí, Coré, Datã e Abirão. Deus chega e fala assim, olha, pode afastar daí, eu vou matar todo mundo agora. Aí, novamente, lá vem Moisés. Senhor, e o que essas nações aí vão falar do Senhor? Tirou do Egito para poder matar no deserto. O que eles vão falar? E tá. Aí, nesse ponto aqui, ele fala, que eu estava lendo hoje, ele fala assim, olha, perdoa, se não, risca o meu nome do livro da vida. Pronto. Aí, irmão, ele pôs a vida dele em risco, simplesmente para poder entrar entre Deus e o povo, Senhor. Mas não é a questão de Jesus? A mesma coisa, tá? Então, exatamente. Então, nós temos esses exemplos aí. Outro exemplo clássico também, irmão, que não tem como a gente ficar aqui muito tempo, é o exemplo de Abraão. Abraão fica lá, irmão. Senhor, se tiver 50, o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Não, por amor aos 50, não destruirei. Senhor, não se ira comigo, não. Se faltar 5 e tiver 45, Senhor, olha o jeito dele conversar, com todo respeito assim mesmo, né? Senhor, não ira comigo, não. Se faltar 5 e tiver 45, o Senhor vai destruir todo mundo com os 45 também? Aí ele, não, por amor aos 45 não vou. Senhor, agora eu me atrevi a falar com o Senhor. Agora, 40, se tiver 40, não destruirei. 30, 10, né? E eu sempre gosto de falar. Então tá lá. Ele deve ter pensado, Ló, a mulher dele, as 2 filhas, 4, os genros, 6. Ló deve ter ganhado 4 ali para ser justo, gente. Não é possível um crente num lugar e não mudar nem ninguém.
Hã? Pois é, mas era a concepção de Abraão. Eu acho que Abraão estava pensando assim, gente, não tem coisa. Agora também tem uma outra situação. Irmão, seria já um. Eu acredito que. Hã? Tinha. As duas filhas e os genros. Não, os genros morreram lá, fulminados. Eles não quiseram ir. Exatamente. Sim, os genros não quiseram ir. Só foi a mulher que saiu, chegou a sair, né? E as duas filhas. Ló chegou chamando eles. Chamou, eles não quiseram ir. É um zombador. Isso vai destruir o quê, rapaz? Conversa fiada. Deus livrou Ló e sua família, não foi só por causa de Ló, mas por causa de Abraão, né? Foi por causa de Abraão. Porque ali, ó, Deus lembrou de Abraão, né? E tirou a Ló do meio das ruínas. Então, quer dizer, nem ele e a mulher com ele. Não, mas não. Agora lá, viu? Pedro, né? É Pedro ou é Hebreus? É Pedro, né? Pedro. Salvou o justo Ló. A Bíblia chama ele de justo lá na frente, tá? Só que, irmãos, é um justo que não conseguiu ganhar a sua família e até as suas filhas estavam meio desconcertado também. Segunda Pedro, tá bom? Então, vamos lá. Então, Abraão também. E outra coisa, irmão. Eu creio que Abraão falou assim, olha, gente, eu vou parar no 10 aqui, senão meu pescoço vai voar. Porque se eu falar 5, ai Deus, não tem condição. Mesmo assim não dava. Mas irmão, aí já seria o cúmulo do absurdo, né? Existe ambiente também que o povo não quer Deus. Porque é tanto que eles chegarem e falar assim, tu chegou aqui achando que é o juiz nosso. Já quer cantar então, assim, já quer sentar na janela, né? Querendo ou não, Ló, ele tentou as pessoas entenderem quem era Deus na vida dele. Porém, as pessoas ignorou. Igual Noé também foi a mesma forma. Mas isso ele falou na hora que eles queriam violentar os anjos, né? Aí ele falou assim, gente, olha a situação, eu tenho 2 filhas que não conheceram. Nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco. Sobre a questão como era tratada a mulher. Tá? Aí ele falou assim, olha, tem 2 filhas aqui, olha, eu vou jogar elas fora, ela do lado de fora, e vocês fazem o que quiser com ela. Meu Deus. Né? É terrível, né? Mas é uma questão de cultura também, né? Uma cultura terrível. Vamos lá? Vamos lá. Davi confessou, irmãos, e a confissão de Davi, ele mudou o coração de Deus. E o Pai Nosso, irmão. O Pai Nosso tem intercessão, tá? E tem também confissão. Jesus e a oração. Os 4 evangelhos, irmãos, aí eles registram que a oração fazia parte da vida diária de Jesus. A Bíblia diz que ele se retirava, quando ele era apertado ali, ele se retirava para um lugar para orar. A Bíblia diz que ele foi orar para tomar a decisão de escolher os 12 apóstolos. Ele passou a noite em oração. Olha, irmão. Mas peraí, ele não sabia? Irmão, ele era dependente, como nós vimos aqui na escola dominical domingo, ele é dependente do Espírito Santo como homem, tá? Naquele dia retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite. Então Jesus, irmãos, ele orava, né? E Jesus também, irmãos, ensinou os discípulos a orar. Jesus ensinou os seus discípulos a oração, que a oração é algo muito particular na vida de cada pessoa. Os judeus era diferente, né? Ele falou dos judeus aqui, mas na realidade eram os fariseus, né? Eles oravam em lugares públicos para se amostrar. Mas aí Jesus vai dizer, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Agora, só posso orar dentro do quarto? Logicamente que não, eu posso orar até na rua, irmão, desde que não seja para me aparecer. O senhor acredita que Deus escuta a reza católica? Porque é tipo um texto que é decorar. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos, tá? Eu ia falar um pouco mais à frente, mas sobre isso aí, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Eu não sei se com os irmãos, assim, acontece. Por exemplo, cada um...
Eu sei que pode ser, alguns são diferentes na questão de oração. Mas todo dia que você vai orar, você fazer a mesma oração não é vã repetição. Não é vã repetição. Tá? Isso não é vã repetição. Quer ver um exemplo? O Shema Israel, né? Que é a oração que o judeu faz todo dia. Ouve Israel, o Senhor Deus é um. Tá? Ele tem que repetir isso todo dia. E isso não é vã repetição. Isso não é vã repetição, tá? Então, irmão, se você tem um estilo de oração que você ora aquela oração todos os dias, o jeito de você orar, é lógico, você muda, você pode mudar alguma coisinha ali. Eu não apresentava o irmão Cláudio, hoje eu apresentei, entendeu? Então, não foi a mesma oração. É lógico, você pode acrescentar mais alguma coisinha. Agora, você, é vã repetição, ficar repetindo a mesma oração. Não é, irmão, não é, tá? Vã repetição é justamente você ficar falando uma coisa sem nexo. O grande problema da reza em si é porque você pega aqui umas pedrinhas e vocês vão passando ali assim e conversando com as pessoas, como se estivesse... Entendeu? É por isso, irmão, a oração do crente deveria ser um momento... É por isso que eu falo, irmão, até mesmo dentro da igreja, a gente tem que bater nessa tecla. Irmão, se você entrar ali na igreja e tiver uma pessoa, irmão, com o joelho dobrado, irmão, não chega lá, e aí, rapaz, e aí o negócio lá? Não, o problema era a vela do carro, rapaz. Não sei. Pelo amor de Deus, irmão, tem alguém ali tendo uma audiência com Deus. Chega numa audiência de um juiz, irmão, que o juiz está lá conversando com o réu, e chega lá, e aí, rapaz? Chega lá, faz isso aí, irmão. Para você ver o que vai acontecer. Tá? Então, irmãos, é um momento ímpar que a pessoa tem. Aí, irmão, a pessoa chega, derruba não sei o quê, e vai, e grita, e não sei o quê. Irmão, deveria ter um respeito. É nesse ponto que eu estou dizendo que a oração, ela muitas vezes, aí sim, vãs repetições, é você ficar levando umas coisas em vão. A própria oração mesmo. Você está orando aqui, aí fica, aí para, sim, não, sendo que, não, irmão, daqui a pouco eu falo contigo. Daqui a pouco eu falo, tá? Tem aquele momento reservado, fica interrompendo as orações, picando as orações. Isso pode ser vã também. Até mesmo, pastor, o celular. O celular já me atrapalhou muito fazer oração. Muitas vezes orando e o celular aparece. Mandou mensagem. Aí você acaba olhando, aí eu Jesus. Teve uma vez que eu tive que interromper minha oração, eu assim, estou orando, porque te atrapalha. Se torna, irmãos. Aí nesse ponto é que. Sim, nesse ponto, irmão, é que se torna vã, tá? Ficar repetindo uma coisa sem nexo. É como se fosse. Agora, a questão da oração católica aí é uma oração do modelo de Jesus, que inicia reconhecendo Deus como Senhor, né? Então, podemos ver uma coisa que não, porque a oração católica não tem nada a ver Depois com o você olha. modelo de Jesus. Tá tudo ok. Entendeu? Então, eles vão pedir a Maria, não sei o que de Maria, e aí tá difícil. Aí, nesse caso, se uma oração não é elevada para Deus, tá servindo, irmão, com todo respeito, tá? Tá servindo de nada. Não tá servindo de nada. Do mesmo jeito, irmão, que nós também, quando nós oramos, aí de qualquer maneira também, eu não estou dizendo daquela oração que você está lá morrendo de sono, irmão, e vai orar e perdoa, né? Abençoa os meus inimigos, né? Tal, abençoa os meus pecados. Irmão, deixa eu falar, isso é preguiça, né? A minha opinião, desde que você não tenha, desde que não tenha, você tenha uma mobilidade reduzida. Agora, você pode ficar sentado, você pode ficar ajoelhado, você pode ficar em pé,
Agora, deitado na cama bem macio mesmo, com um cobertorzão em cima assim, Senhor. Irmão, aí eu creio que... Só se tiver feito pós-cirurgia, né, pastor? Ou for obeso demais. Ah, sim. Aí, se uma pessoa tá doente, irmão, pelo amor de Deus. Vamos lá que eu vou correr. Quando você está conversando com alguém, né, e essa pessoa não está dando atenção ao que você está falando, aquilo ali te deixa sem graça, né? Exato. Te deixa mal. Então, quando eu estou orando, eu penso assim, entendeu? Que eu estou ali falando com Deus. No momento que eu me distraio, é como se eu não estivesse dando atenção para Ele, para quem eu estou conversando. Pronto. Um ponto muito importante é isso. Você falar com a pessoa e a pessoa tá assim. Sim. Fala muito da nossa, os pastores ficam assim. Não, pastor, mas nesse caso aí, é porque, irmão, infelizmente, caso de pastor, irmão, muitas vezes, irmão, todo mundo quer falar com ele. E é no domingo. Todo mundo quer falar com ele. É por isso que muitas vezes aí, irmão, em algumas igrejas, que eu não acho certo também, não acho certo não, mas por um lado assim, por isso que muitas igrejas estão marcando horário para poder, fila para poder falar com o pastor, tal hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, entendeu? Por quê? Porque todo mundo quer falar. Então é nesse caso aí, né? Pois é, mas o que ela fala, ela está falando justamente isso. Como isso está sendo demonstrado como uma falta de atenção, né? A falta de atenção, assim também com Deus. Com relação ao próximo e também a com Deus. E outra coisa, assim, um ponto também assim, que eu acho importante, que não é o caso, assim, a gente está falando de oração, mas é um ponto assim, muito importante. Tá filmando? Quando eu era adolescente, eu aprendi na minha igreja. E a gente não vê hoje nas igrejas, que é a reverência na hora da leitura da palavra. Porque enquanto está lendo a palavra, é irmão conversando, é irmão no celular, é irmão entrando, entendeu? E as pessoas, elas perderam esse respeito. Eu acho que isso a gente tem que começar a trazer de volta. Irmão, no momento da leitura da palavra, não olha celular, irmão, não conversa. Se estiver chegando na igreja, eu cresci na igreja que quando o pastor estava orando, as pessoas estavam chegando na igreja, elas ficavam na porta esperando. Para. Terminar de ler a palavra. Quem está na portaria, irmão, tem que barrar. Não tem isso hoje. Mas isso é uma cultura que você pode aplicar dia após dia. Sim. As pessoas Não é muito fácil. Não é muito difícil também de retornar isso, não. Eu volto rapidamente para não ficar me chovendo molhado, se você pode falar. Só a questão da oração, a gente esquece também muitas vezes, para não entender que possa ser que nós estamos orando em vão, é porque você tem que estar bem com Deus também para orar. Né? Você tem que estar bem com quem é casado, com seu esposo, tem que estar bem, tem que estar bem com os filhos, porque senão você acaba você mesmo sentindo que a oração não passa no teto. Porque também fala que muitas vezes, se você estiver brigado, né? Se eu não me engano, Pedro, fala que a oração não passa. Para que as vossas orações não sejam impedidas, né? Exatamente. você deixa sua oferta, vai se entender e depois você volta. Também a questão do perdão. E aí vai. Então, irmãos. A oração, ela tem que estar nesse nível. Eu acredito que a Mora que estão fazendo aqui vão ser obreiros aí, como o pastor falou. Muitas vezes nós não compreendemos, a gente só quer orar quando é necessário, reverenciar quando é necessário. Eu, particularmente, quando eu estou escalado para pregar no dia, muitas vezes eu prefiro estar vigiando em tudo lá em casa, com minha esposa, para não ter nenhuma contenda. Mas isso tem que ser diariamente. Exato. Muitas vezes tem pessoas que se escondem no dia que vai pregar. Eu fico alinhado com isso. Então a gente tem que tomar isso cuidado. A nossa vida tem que ser diária. Exatamente. Não é só no dia, né? É igual jejum, igual a questão, né? Na semana, é igual você fala, né? Semana de Santa Ceia. Oh, não posso fazer isso não, né? E tal, não sei. Aí, e os outros dias? Vamos lá, irmão, deixa eu correr. Já era para eu ter terminado essa primeira parte aqui. Mas o assunto é bom, né? Aí eu pus aqui para despertar para... Irmãos, deixa eu fazer... os discípulos notaram que Jesus orava constantemente. Por isso pediram ao mestre que lhe ensinasse a orar. Presta atenção. Eles pediram para Jesus ensinar a orar. Eles não sabiam orar?
Eles sabiam orar, irmão, tá? Agora, preste atenção. Eles oravam igual os fariseus, igual o judeu em si, e muitas vezes uma oração, quando vocês orarem, vocês dirão. Aí sim. Irmão, pega o Pai Nosso. Se você pegar o Pai Nosso, irmão, e dividir ele, é porque não tem como aqui, irmão, a gente fazer aqui, mas se você pegar o Pai Nosso, a oração modelo, você vai ter um jeito aí de ficar orando horas e horas somente usando o modelo do Pai Nosso, tá? Vamos lá. Pastor, antes de Jesus ser crucificado, a Bíblia diz que o povo, eles ofereciam a Deus, tinham as ofertas pelos pecados dele. Isso era feito no templo, pelos sacerdotes. Então, eles não oravam como a gente ora naquela época, era somente no templo, ou eles tinham essa atividade de orar, a oração que depois do cativeiro, criou-se as sinagogas. As sinagogas eram os lugares de oração. E o templo também tinha os seus momentos de oração também lá. Era somente nesses lugares, tipo, na casa deles eles não podiam ter esse momento. O judeu em si, ele orava em casa também. Eles oravam. É tanto que eles repetiam constantemente o Shema Israel. Ou seja, o Shema Israel é uma oração, um tipo de oração. Entendeu? Hã? Não entendi. Shema Israel. Aí recita. E aí ele... Não vi não. Né? Então eles oravam. Tinham os lugares de oração, mas também eles oravam em casa. O problema é que, pelo que a gente nota aqui, a oração deles não tinha um tipo de um modelo. E Jesus vai ensinar um modelo de oração para os seus discípulos, e isso foi passado também para a igreja. Então eles oravam, tá? Mas ali... O povo não tinha essa mesma comunhão antes. Mas ali não estava falando da questão do véu em si, ali estava falando de uma divisão que foi, simbolicamente, para a gente poder entrar na presença de Deus. Entrar na presença do Senhor, no caso, através da oração. O que a gente tem hoje, talvez não tinha antes. Essa liberdade de orar... Volto a dizer, irmão, cuidado com a gente, falar assim, olha... Uma coisa é Israel, uma coisa é a igreja, tá? A igreja, ela não precisa de ritos, ela não precisa de rituais, tá? Ela não precisa de... Então, a igreja, ela seguiu um jeito, e Israel ainda segue os mesmos... Era para seguir os mesmos preceitos. Hoje eles não têm templo, né? Israel de hoje, irmãos, o Israel de hoje mesmo, as pessoas, não é o mesmo Israel do passado, tá? Então, muitos são incrédulos. Então, mas nessa questão aí, houve essa divisão, mas Israel continuou sendo Israel do mesmo jeito lá. Mas a igreja em si, houve essa liberdade. Tá? Vamos lá. Irmãos, então ele vai dizer, ele incentivou os discípulos a pedirem ao Pai, preste atenção numa coisa aqui, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta... Irmão, o texto... da Bíblia Sagrada diz, batei, batei. Não existe isso na Bíblia, irmão. E quantas vezes a gente vê gente aí falando, irmão, batei, batei. Vai perder a salvação por causa disso? Não. Tá? Pedi, pedi e dá-se-vos-á? Não fala pedir, pedir. Tá? Só fala pedir. Só uma vez. Tá? Mas a Bíblia não fala sobre isso. Jesus ensinou os discípulos a orar para serem guardados do mal. Preste atenção, ele fala aqui, irmãos, o comentarista fala que esse mal aqui não é algo genérico, tá? Porque eu vou voltar aqui que eu falei aqui, ó. A qualquer momento a gente está passível. Eu estava aqui, descendo aqui, dei de cara com uma pilastra aqui que quase partiu minha cabeça. Mal. Tá? Alguns irmãos podem ter passado, estão passando por algum mal, né? Mas esse mal que Jesus manda aqui, segundo ele aqui, eu achei interessante, é o maligno,
tá? Porque o maligno, ele tá, assim como ele falou ali para Pedro, Jesus falou assim para Pedro, falou, olha, o diabo me pediu para te cirandar, Pedro. Te cirandar. O diabo pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai por ti. Então, o maligno aí, nesse caso, não, o diabo se pudesse, ele matava qualquer um de nós. Irmãos, o hino da harpa fala pedir, fala arcanjos. Não existe arcanjos, existe um arcanjo, tá? Então, tem alguns errinhos que pode, mas a Bíblia mesmo, a gente fica com a gente vamos lá, irmão. Para Paulo, como que Paulo trata a oração? Paulo via a oração como um campo de batalha, tá? E ele vai dizer, e essa palavra batalha aqui, irmão, é agonizar, tá? É agonizar. É aquilo mesmo, coloca dois homens ali com uma espada na mão, os dois com a espada na mão, lutando ali para poder derrotar o outro. Eles suam, tá? Eles sentem dor, e a oração ela é tida justamente com esse sentido, de agonizar numa luta. Irmão, orar é fácil? Não é. Não é. E o próprio Jesus mostrou isso lá no Getsemane. Ele dava as costas ali para orar, quando voltava, todo mundo dormindo. Tá? A oração é a principal arma espiritual na luta contra Satanás. Paulo afirma que as armas do crente não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, é uma arma, a oração também é uma arma. A oração também é uma fortaleza para a vida do obreiro. A Bíblia vai dizer, embraçando sempre o escudo da fé, afirma Paulo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Então, é um jeito da gente se guardar dentro de uma fortaleza, com a oração. A oração também é um rio que os sermões são banhados com a graça de Deus. Irmãos, vai pregar? Tem que orar. Senhor, me dá a palavra. Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu fale? Tá? Muitas vezes, irmãos, ele não vai te responder na hora, mas muitas vezes no púlpito, ou então ali na cadeira da igreja, no meio de uma pregação, através de uma frase, através de uma palavra. Olha aí, eu vou pregar sobre isso. Aí já escreve, irmão, logo, para você não esquecer, tá? E aí você vai pedir aquilo ali para você desenvolver o seu sermão, tá? Então tem que orar, irmãos. Frases atribuídas aí a alguns homens de oração. John Wesley, Deus nada fará senão em resposta à oração. E esse homem aqui, né, que é Bounds, ele diz assim, ó, Deus molda o mundo pela oração. Quanto mais oração houver no mundo, tanto melhor o mundo será e tanto mais poderosas as forças contra o mal. As orações do Santo de Deus são o capital acionário do céu, mediante o qual Deus leva avante sua grande obra na terra. A oração deveria ser o principal negócio nos dias atuais. Tá? Falando nele. Hã? Não entendi. Página 102. 102. Tá? E, irmãos, e aí fica uma reflexão aqui, tá? Da primeira parte. Como posso manter o equilíbrio entre vida de estudo e a vida de oração? Se os dois são temas importantes, qual deles tem maior peso em meu ministério? Tá? E a curiosidade. Vamos lá, irmão, para a segunda parte aqui. A esposa do ministro, tá? A esposa do ministro. E aí, vai falar exclusivamente para a esposa do pastor? Não, pegue isso para você também. Tá? Pegue isso aí para você também. Na realidade, a maioria das esposas, eu vou ler aqui, irmãos, e aí eu vou comentar, tá? Na realidade, a maioria das esposas não é preparada para exercer o ministério ao lado do esposo. Tá? Ele vai falar uma coisa interessante aqui, ó. Geralmente acontece que o esposo se envolve no ministério depois de anos de casado, dando-se conta da realidade ministerial e da importância de um melhor preparo da esposa quando está pastoreando uma igreja. O que ele está falando aqui, irmão? Uma pessoa está na igreja, aí ele foi chamado para ser diácono, presbítero, evangelista, pastor.
E aí ele vai cuidar. Só que, irmãos, não houve um preparo para aquela pessoa que está do lado dele. E muitas vezes, irmãos, esse homem aqui, ele vai sofrer justamente por causa disso. E essa mulher também, irmão, vai sofrer justamente por causa disso. Porque não tinha em mente, não houve um preparo. Tá? Aí ele vai dizer, via de regra, é a esposa que mais sofre com o despreparo e com as demandas do serviço da igreja, tanto da parte do esposo, quanto do povo e dos demais obreiros. Devido a tal problemática, este capítulo tratará de alguns problemas e soluções possíveis para que o ministro tenha uma esposa à altura do seu ministério. O tema será desenvolvido comparando a maneira como as mulheres eram tratadas na antiguidade até a aquisição dos direitos nos dias atuais, como exemplos extraídos da Bíblia e das páginas da história. O estudante da Bíblia precisa entender que muito do que é apresentado nas Escrituras deve ser entendido, irmãos, à luz da cultura da época. Isto é, da cultura oriental. Irmão, quantas vezes eu estou ali assim, eu participo de alguns grupos e tal, e aí entra um lá, não é daqui da igreja não, estou falando assim, outros grupos aí, de escola dominical, aí entra um lá e fala assim, Paulo manda as mulheres estarem caladas. Pronto, irmão. Ali ele já quer dizer que mulher, irmão, tem que ficar, o que ela tem de melhor é ficar calada, o tempo todo. Tá? Mas isso é para hoje ou isso era uma cultura que Paulo estava falando para uma determinada igreja? Era uma cultura, ele estava seguindo, irmãos, uma cultura para uma determinada igreja em um determinado local. As mulheres que vinham, irmãos, estavam se convertendo, elas interrompiam o culto para poder fazer pergunta. E isso, irmãos, era algo de cultura naquele momento, naquele local lá, se eu não me engano, em Éfeso, né? Não era uma cultura local, as pessoas estavam ficando ali escandalizados com aquilo, os homens estavam se levantando, e Paulo, para aquele momento, você não vai encontrar ele falando em outras cartas aí, na carta aos Tessalonicenses, você não vai encontrar ele falando aos Romanos isso aí, tá? Ele vai falar em Corinto algumas coisas, mas era para aquele momento. Do mesmo jeito, irmãos, a questão do véu. O véu tem algo lá, irmãos, eram as prostitutas que estavam se convertendo, estavam vindo para a igreja e elas estavam vindo com a cabeça raspada. E tinha que usar o véu. Agora, vamos usar véu nos dias de hoje. Era uma cultura local, tá? Então tem que ser visto isso aí. Então, no antigo... Coríntios 7, acho que fala, e tem uma igreja que está seguindo isso aí por causa de um véu, Exato. É a única vez, irmão, que fala sobre o véu, a única vez que fala, mas isso por causa da cultura ali, né, das prostitutas cultuais que estavam aceitando a fé, estavam vindo para a igreja, e aí necessitava-se de se colocar véu na hora do culto. Então, era uma questão para aquele momento ali. Ele não vai falar isso em outro local, irmão. E ele estava falando para gentios também que estavam se convertendo. Como que ele ia tratar isso? Então, irmãos, a visão histórica da mulher na antiguidade. No tempo de Cristo e dos primeiros séculos da igreja, as mulheres não tinham direitos sociais, eram discriminadas socialmente, não eram incluídas no censo da população, não tinham nome próprio, tá? E eram consideradas intelectualmente inferiores. Olha aqui, irmão, ó. Aqui é o templo de Herodes, tá? Que Herodes reformou, né? É o templo de Esdras, esse aqui, mas Herodes fez isso tudo aqui, tá? Aí nós temos aqui, irmãos, olha, o templo em si, o lugar santo, a cortina ficava aqui, aqui ficava o pátio dos sacerdotes, e aqui também era chamado Pátio de Israel. Era onde o povo, os homens entravam, tá? Nesse local aqui, irmãos, ó. Nesse local aqui, ó. É chamado de Pátio das Mulheres. É esse local aqui que as mulheres ficavam. Não podiam entrar. Aqui é que acontecia todos os rituais, irmãos, de sacrifício. E elas não podiam entrar. Aqui tinha a porta Nicanor,
que impedia elas entrar, tá? A porta formosa, onde o coxo estava, aqui, tá? E como que era tratado, irmão? Justamente as mulheres tinham que ficar aqui. E isso não é porque, porque mulher fala, mas não, cultura. A cultura da época, não, a mulher não poderia, de maneira nenhuma, se enturmar ali junto com os homens. Tá? Então, tem aqui os direitos sociais que eram discriminados socialmente. Não vou falar algumas coisas aqui sobre a questão, inclusive, dos nomes dela. Então, socialmente discriminadas. A mulher, irmãos... Quem ministrava para as mulheres? Se o homem não podia ficar no meio delas, quem é que ministrava? Na realidade, não tinha ministração. Elas ficavam ali aguardando. Porque muitas vezes elas acompanhavam o esposo. O esposo trazia o sacrifício. Elas acompanhavam a família. Elas não ficavam em casa, não. E tinha que ir, irmão. Então foi onde Ana. Exatamente. Até onde ali, ela podia entrar até ali. Tá? E se não era judeu, tinha que ficar lá de fora. Né? Aqui o pátio dos gentios. Cadê? Pátio dos gentios aqui, ó. Lá de fora. Os gentios ficavam daqui de fora. Tá? Aqui só os homens ficavam aqui, ó. Aqui tinha um altar, aqui tinham algumas coisas no chão para poder segurar os bezerros, os bois que eram trazidos para ser degolados e mortos aqui, ó. Tá? Sim, irmão Edmilson. Nessa época aí, para saber, o casal ele não tinha tanta alegria quando você via de uma menina, né? Não. Era a alegria que... Tinha que ser homem. Quando era o homem, é porque mostrava posteridade. Porque, só citando um exemplo aqui, ó, uma mulher, ela não gera várias... O jeito deles ver, né? Uma mulher não gera vários filhos. O homem gera vários filhos. Né? Porque através do esperma dele, né? Ele poderia ter vários filhos. Então, o homem é que é o produtor em si. Tá? Então, é essa a visão que tinham da mulher, que ela era apenas infelizmente, um jeito de fazer as crianças aparecer. Né? Era um objeto em si. Irmão, infelizmente, em muitos casos, a mulher era como um objeto. Exato. Os meninos. Herodes também, né? Mas aí, no caso lá, era justamente para poder atingir Moisés, né? Mas a mulher em si, em todos os momentos, não era bem vista. Irmão, falta um pouquinho de tempo aqui. A posição da mulher, então, mudou, irmãos, desde o dia de Moisés, tá? E começa lá com Moisés, quando as filhas de Zelofeade, elas chegam, irmãos, só tinha mulher ele só deu à luz a mulher. E o homem morreu. Talvez ele era um dos filhos, ele era um dos que ele morreu no deserto por acima de 20 anos. Aí ele morreu no deserto. Ficou só mulher, irmãos. Quando chegou, aqui ó, quando chegou lá, na hora de Moisés falar assim para Josué, olha, vocês vão dividir a terra assim. Aí chegaram lá as filhas de Zelofeade. Falou, olha, nós queremos a terra também. Aí Moisés falou assim, deixa eu falar com o 01. Deixa eu falar com Deus. Aí Deus falou assim, pode então entregar as terras que eram de Zelofeade, entrega para ela. Mas desde que, mesmo assim, só teriam este direito caso não houvesse herdeiros homens na família, tá? Vamos lá, irmão. A mulher servia para quê, irmãos? Na época, buscar água, cuidar das crianças, trabalhar na moenda, alimentação da família, pastoreio das ovelhas, tá? No Novo Testamento, Jesus muda isso aí, irmãos. Presta atenção. Quando aquela mulher quebra aquele vaso e toca em Jesus Cristo, o que as pessoas falam? Esse homem não é profeta, é nada. Porque se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixava tocar nele. Uma mulher tocar nele. Jesus, irmão, ele foi cercado por mulheres, né? Paulo também, irmãos, com Priscila e Áquila. As mulheres não eram levadas em conta
no censo de população. Quando se contavam, irmãos, lá no Antigo Testamento, está claro lá, ó, só contava homens e de 20 anos acima. Mulheres não entravam. Quando Jesus multiplicou os pães, a Bíblia vai dizer aí, ó, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Mulheres, só homem, tá? Direito de voto no Brasil, a partir da metade do século, as mulheres só teriam direito a voto no século XX, tá? No século XX, viu, irmãos? As mulheres, seu nome, a mulher não era conhecida pelo nome. E outra coisa, quando nascia, olha aqui, irmão Célio, quando nascia uma mulher e o nome do pai era João, ele colocava Joana. A filha seria Joana, tá? Júlio seria Júlia, tá? Se tivesse mais filhas, ele poderia colocar o nome de Segunda. Olha, cadê o nome? Qual o nome dela? Segunda, porque foi a minha segunda, tá? A terceira era Tétia ou Tércia. Então aquele homem lá, Tércio, Tércio, que essa carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Ele também, o nome dele significa terceiro filho. Tá? Tércio. Sim? Não. Vamos lá. E vai indo. As mulheres eram consideradas menos inteligentes que os homens. Para os gregos e para os romanos também. E para os judeus. Tá bom, irmãos? Os gregos achavam que as mulheres eram intelectualmente inferiores aos homens e isso eram deixadas fora de todas as funções sociais. Elas eram apenas objeto de apelo sexual. É tanto que na cultura grega você vai ver os homens nos bustos, né? Ali, daquele jeito assim, e mulher, irmão, somente com um apelo sexual. As de Roma tinham mais liberdade, o caso de Priscila. As virgens, irmãos, eram usadas como moeda de troca, tá? Aí o cidadão ali, um homem rico e um outro rico, falou assim, e aí, como é que é? A gente vai fazer um negócio? Sim. E o que vai entrar? Minha filha. A filha entra no negócio. Era de jeito, irmão. Era colocado dessa forma aí. Irmão, tem uma declaração muito forte de Cícero, tá? De Cícero no livro. Plínio lia suas obras, irmãos, e ele diz que ela escutava de trás de uma cortina, ele lendo, e ela ia bebendo e se alegrando por causa das obras que ele escrevia, atrás de uma cortina, tá? A visão de Cristo sobre o papel das mulheres, né? Cristo, contrariamente, ele muda essa situação aí, e um dos casos mais importantes é o caso da mulher pega em adultério. A Bíblia vai dizer em Levítico que os dois deveriam ser apedrejados, mas por causa da ignorância, não, do desprezo com as mulheres, eles apresentaram apenas a mulher. Como é que a gente vai pegar esse homem aí? A mulher ali adulterou, rapaz. Não, libera o cara. Vai, pega a estrada, irmão. Pegou e tá aí, ó. Jogou a mulher lá como objeto lá para tentar pegar Jesus Cristo, tá? As mulheres trabalhavam com Jesus, nós já falamos isso aqui, irmãos, tá? Agora uma coisa interessante aqui, Maria Madalena, irmão. Maria Madalena trabalhou com Jesus, Joana também, nós já falamos na última aula. Agora uma coisa interessante aqui, irmão, que eu vou entrar numa questão aqui, que até hoje não me perguntaram, graças a Deus, mas eu... Né, sobre a questão, tem a irmã Cátia aqui, né, que ela foi consagrada pastora, correto? Aí alguém pergunta assim, pastor, e tem pastora? Olha, a minha opinião, pastor Célio, tá? Pastor Célio, eu não concordo com o pastorado feminino, eu não concordo, tá? Mas não é machismo. Eu vejo que existe situação na vida de um pastor, irmãos, eu falo isso porque pela misericórdia de Deus, pastoreei 6 igrejas, tá? Pela misericórdia de Deus. Então, despertou aqui também. Existem situações na vida de um pastor, com todo respeito, existe situação na vida de um pastor que uma mulher não aguenta. Não suporta, irmão. Não suporta. Pastor, mas toda mulher é igual? Eu não estou generalizando, tá? É nesse ponto que eu estou falando, tá? É nesse ponto que eu estou falando. Então, ser diaconisa, ser né, missionária, alguma coisa assim, tudo bem. Mas eu acho que o cargo pastoral é uma situação muito forte mesmo,
muito forte mesmo. Não é machismo, tá? É só a questão do sexo frágil. A mulher é um sexo frágil, tá? E a Bíblia chama a mulher de sexo frágil. A Bíblia. Então, ela é um vaso mais frágil. Tá? É nesse ponto que eu estou falando, tá? Agora, eu chego numa igreja, tá? A pastora Kátia, eu vou respeitar ela como pastora Kátia. Tá? Eu, pastor Célio, tinha aqui na igreja a pastora Valdene, não é isso? Pastora Valdene. Tá? Em nenhum momento, qual foi o dia que os irmãos me viram aqui pregar contra isso aí? Nunca. Porque é uma opinião minha. Tá? Nesse ponto, tá? Vamos correndo aí. Ah, irmão, uma coisa interessante. Maria Madalena. Você sabia que Maria Madalena, no início da igreja, ela foi chamada de apóstola dos gentios, dos apóstolos? Sabe por quê? Jesus falou assim, olha, quem foi a primeira a ver Jesus? Maria Madalena. E a outra Maria. Aí o que Jesus fala? Ide e anunciai aos meus irmãos. O que significa apóstolo? Enviado. O que Jesus falou para ela? O que Jesus estava fazendo para ela? Estava enviando ela com qual notícia, irmão? A maior notícia que já existiu. Jesus ressuscitou. Ela foi a primeira. Eles deram crédito? Por que eles não deram crédito? Era uma mulher. Porque era uma mulher. Tá? A atitude da igreja a respeito das mulheres, o evangelho restaurou essa dignidade. Priscila, outra coisa. Priscila, irmãos, era uma mestra. Ela ensinava. Quer ver o exemplo? Quando Apolo se converteu, ele era um homem eloquente, mas ele não conhecia ainda direitinho. Aí quem que foi ensinar ele, irmão? Priscila e Áquila. Não foi Áquila e Priscila, foi Priscila e Áquila, porque mostrava que Priscila, ela tinha uma certa... Porque era inadmissível um nome de mulher vir antes do nome do homem. Tá? Então ela era uma ensinadora. As mulheres, elas cooperavam com Jesus Cristo, com Paulo, né? Maria, Júnias, Trifena, irmãos, o Júnias é outro problema aqui, Trifena e Trifosa, Ninfa, tal, e outras aí, tá? O sonho, irmãos, que o obreiro tem, tá lá em Provérbios, capítulo 31, né? Mulher virtuosa, quem achará? Agora presta atenção, isso aqui é um caso sério, porque... Nenhuma mulher, irmãos, nenhuma mulher da face da terra vai conseguir ser isso aqui. Nenhuma mulher, irmão, porque ela é cheia de falha. Tá? Então, tem obreiro aí que pensa que, por causa desse texto aqui, não, você não é mulher virtuosa, por aí vai, né? Não há no Novo Testamento nenhuma orientação de como deve ser o padrão bíblico da esposa do pastor. Sendo solteiro, um homem que é chamado para o trabalho, tem que pensar seriamente numa esposa que o acompanhe, e isso tem que ser trabalhado antes, tá? A esposa não foi criada como escrava do lar, uma escrava sexual, uma reprodutora, mãe de filhos, mas para viver em perfeita harmonia com o seu esposo, tá? E a esposa, no contexto social, as mulheres sempre tiveram grande participação, e hoje ainda mais. Conselhos para a vida ministerial A2, né? É preciso admitir que numa lição é impossível abordar todas as implicações e soluções que afetam a vida ministerial das esposas obreiras, mas ele dá aqui algumas sugestões para 3 tipos de pessoas para que a esposa do pastor em si não seja. Primeiro, a mulher faz tudo. A gente tem esse pensamento, talvez alguém aqui no nosso meio tenha esse pensamento que a esposa do pastor, ela tem que fazer tudo na igreja. E isso é um problema sério. Porque ela é imperfeita como todas as mulheres, tá? Outra coisa, esposa ciumenta. A esposa do pastor não pode ser ciumenta. Se for ciumenta, irmão, o ministério desse pastor está afadado ao fracasso, tá? E a esposa faladeira, conversar demais. Irmão, isso é um caso sério, tá? Não pode conversar demais. Aí ele traz aqui algumas coisas interessantes que os irmãos podem ver aí no livro dos irmãos. É imprescindível que a esposa do pastor aprenda a controlar suas palavras, falar demais e não saber ouvir, são 2 defeitos graves. Deve aprender a guardar segredos, irmãos. E será que isso é fácil para a mulher?
Então tem que ter cuidado com isso aí. Jamais compartilhar, irmãos, com as amigas coisas do leito, da cama. Ei, e aí, como é que foi? Não, não tem esse negócio não, irmão. Não tem esse negócio não, tá? Se necessário, deve relatar, deve estar juntas nos aconselhamentos. Irmão, uma coisa boa quando se faz, né? Não sei se o pastor faz de jeito assim. Geralmente, quando vai conversar com a mulher, é bom estar a esposa do pastor. É bom estar, tá? Porque pode correr para um outro lado. Tem mulher hoje, irmão, que dá em cima de pastor. E ele fala aqui, dá em cima de pastor, e a esposa estando do lado ali, irmão, se ela vê ali, ela vai falar alguma coisa aí. Pode caluniar também. Caluniar. Nós dois lá, né? Os dois sozinhos lá dentro. Então é um caso sério, ter cuidado com isso aí. E terminamos aqui. Irmão, isso aí tem que ter muito cuidado. Pastor anda sozinho, pastor fazer isso, aquilo, e por aí vai. Tem um caso aqui, só para poder encerrar aqui. Um pastor começou a sair, a pregar, e estava levando a secretária para as pregações, irmão. A secretária dele, e era novinha. Aí lá na frente, irmão, ele pegou e se engraçou com ela. Aí, não, eu quero namorar com você. Aí ela, não, eu namoro se você deixar sua esposa. Aí não sei o que, ficou naquele negócio e tal. Aí ela pegou e contou pro irmão dela. Aí o irmão dela colocou uma escuta, irmão. Isso há 30 e tantos anos atrás aí. 30 anos atrás aí. Uns 28 anos atrás aí. Aí colocou uma escuta nela. E aí tal, e aí, gravaram, irmão, tudo. Ele conversando, trocando uns beijinhos com ela. E num dia que ele estava pregando fora, irmão, passaram o áudio. Naquela época não tinha vídeo, né? Não era tão fácil. Passaram o áudio para a igreja, irmão. Acabou com o ministério do pastor por causa de uma bobagem, tá? Esse negócio de ficar sozinho dentro de casa. Vamos lá. Por que culpar minha esposa ou meu esposo? Já encerramos aqui, tá? Pelo fracasso do meu ministério. Deus nos chamou juntos e juntos devemos admitir nossos erros e fracassos, vivendo unidos para resolver cada problema que surge na caminhada ministerial. E aí fica uma centralidade da reflexão aqui, né, sobre a questão de uma esposa bem preparada. E que Deus nos abençoe.